Bom, o negócio é o seguinte, então, vamos falar desta questão Odair Hellmann no São Paulo para o lugar de Rogério Ceni, que é o técnico também, e eu quero falar sobre Luxemburgo também com vocês. O Luxo, o professor, né? O Luxemburgo, vai ser bem bacana então, além de trazer algumas manchetes do São Paulo Futebol Clube, para tornar esse vídeo aqui um vídeo assim bem tasty, bem saboroso, bem legal para você que me acompanha aqui no canal Coletivo do Juba. Eu sou muito agradecido por você estar aqui comigo, mas é de coração e mesmo, viu? Valeu de verdade pelas mensagens do último vídeo, assim, sem palavras para agradecer. Tamanha aceitação e tamanho abraço. É um vídeo bastante difícil de fazer, de você chegar e expor a sua cara assim, e fora Rogério Ceni, papai. Não é simples de verdade, ainda mais tratando-se de um ídolo. É uma exposição tremenda e vocês pelo menos deram um baita de um apoio aí, então, sem palavras, tá? De verdade, de coração mesmo. E eu quero lembrar que esse vídeo aqui é um oferecimento de OneFootball. O OneFootball é simplesmente o melhor aplicativo de futebol que você irá encontrar por aí, na minha opinião, tá? Então, por que eu gosto tanto, mas tanto da OneFootball? Além de ser um baita de um apoiador aqui do canal de trabalho, a OneFootball é um aplicativo de futebol gratuito, que se você for agora no link da descrição e no primeiro comentário fixado, e você só clicar no link, só celular, seu computador, você clicou no link, ele vai abrir o OneFootball, você instala o app no seu telefone e tica o São Paulo lá e fica recebendo notícias atualizadas do São Paulo em tempo real, acompanha os jogos em tempo real com as notícias, o que está acontecendo, bola na trave, o goleiro defendeu, substituição, acompanha, vem escrito, né? E aí você tem os melhores momentos, aí é vídeo, melhores momentos do Copa do Brasil, do Brasileirão, tudo os melhores momentos ali em Full HD num videozinho. E você tem a Bundesliga para acompanhar o campeonato alemão de graça, mas aí você assiste aos jogos. Imagina você assistir aos jogos da Bundesliga de graça no seu telefone, ver o Bayern, Borussia, Leverkusen, Werder Bremen, todos os times da Alemanha. Da hora, não é? Link na descrição, primeiro comentário fixado, vai ser muito bacana. E eu faço muita questão que você vá lá e baixe o OneFootball, não só pelo OneFootball por mim, mas principalmente por você, que o aplicativo é 10, é zica, merece. Valeu, OneFootball, tamo junto! Galera, é o seguinte então, eu quero que vocês, primeiramente, o Luxemburgo é o nome que mais tem se falado, eu vejo mais o torcedor São Paulino falando de Luxemburgo no São Paulo, tá? É do Vanderlei Luxemburgo que nós estamos falando aqui. E aí, eu sou o primeiro, talvez o primeiro a chegar aqui e falar assim, Luxemburgo pra mim está ultrapassado. Pra mim ele está ultrapassado, não vem de trabalhos muito bons e tal. E o próprio Luxa, ele desmente essa informação quando ele dá uma entrevista, fala que fez um trabalho ruim no Fluminense, que lá realmente no Atlético Mineiro, que lá não deu certo, mas que lá no Fluminense foi bom, e que no Grêmio era bom, só que aí trocou o presidente, demitiu ele para trazer o Roger Machado, e assim vai. Então o Luxemburgo ele não considera nem um pouco que o trabalho dele está ruim. E aí, eu queria saber a sua opinião, porque eu vou fazer o vídeo do Luxemburgo, mas vai ser bem interessante amanhã, porque hoje o papo é muito sério com o Odair Hellmann, tá? É muito sério mesmo, e eu vou falar coisa pra vocês aqui que, assim, pouca gente vai falar em termos de técnico treinando o São Paulo. Não que ninguém vai falar, também não tô nessa pegada toda aí também, né? Mas eu vou falar pra vocês, vai ser bem interessante. Então me comentem comigo se vocês gostariam do Luxemburgo no São Paulo ou do Odair Hellmann mesmo, que o Odair Hellmann tem uma questãozinha a mais aí. E o São Paulo, você abre as manchetes, as matérias, o São Paulo ele anuncia 6 shows do Coldplay, que é a banda lá no Morumbi, para 2023. Se o São Paulo se classificar para Libertadores, deve pegar lá para Libertadores, deve pegar lá, vindo de São Paulo Futebol Clube, é sempre para se duvidar, né, com essa gestão aí, com esse momento que o São Paulino passa. Mas a verdade verdadeira é que o São Paulo Futebol Clube fechou 6 shows, e isso no faturamento do fim do ano. É claro, fim do ano que vem o São Paulo devia 600, agora deve 700, fim do ano que vem vai dever 800. Não importa se ganhar 1 bilhão, né? Segundo o modus operandi que o pessoal tem feito aí com essa total segurança dessas diretorias que assumem o São Paulo, fim do ano que vem deve dever 800 milhões, mas tem 6 shows do Coldplay, mais uma bilheteria incrível que o São Paulino tem feito lá no Morumbi, apesar de vir pra cachoeira lá quando chove, né? Tá vergonhoso, tá vexatório. Largaram o São Paulo às traças. Era o time
dito soberano, né, para virar o time das traças, o time do Daniel Alves. Então aí vem Belmonte e o São Paulo tem um time competitivo e terá ainda mais em 2023. Eu concordo com essa fala aqui do Belmonte, mas como concordar depois de tantas eliminações, né? É porque eu acho que o time é bom mesmo e que o técnico Rogério Ceni atrapalha bastante. Sabe, a entrada de Éder no último jogo, de Reinaldo, a troca óbvia, a entrada de Igor Vinícius, a troca óbvia, a entrada falei Marcos Guilherme, de Éder, Marcos Guilherme, Igor Vinícius, Reinaldo, isso aí é o básico, do óbvio, do óbvio. É um técnico que parece que ele odeia futebol, odeia meias de criação. Então, assim, amigão, pra ser bom em 2023 mesmo, efetivamente, primeiramente tem que trocar de técnico. Não tem jeito. Com o Rogério Ceni, o técnico do mimimi, não vai dar nada certo. E eu quero falar sobre esse mimimi espontâneo do Rogério Ceni, tão corriqueiro, né? Ele chega na entrevista coletiva e, não, eu não sei se eu vou ficar, eu não sei se eu vou ficar, eu não sei. Acho que não é comigo, é muito difícil. Amigão, peraí, deixa eu falar do Rogério Ceni. Dá uma respirada aí, segura aí. Bom, galera, o mimimi do Rogério Ceni chega e não garante a permanência dele no São Paulo. Ele não garante, não vou garantir nada, dá comigo, dá multa bilateral e coisa e tal, e papapá. Falou que ia sair se não ganhasse o Sul-Americano e seria um favor, tá? Seria um favor porque o São Paulo não tem um ganho técnico dentro de campo. É o time que o técnico encheu os culhões para trazer um zagueiro. Eu quero zagueiro, quero zagueiro, meia ponta, quero zagueiro, meia ponta. Chegou o zagueiro Ferrarese. Quando chega o zagueiro Ferrarese, não põe o cara pra jogar. De nenhum. Joga Léo. No próximo jogo, será que vai ser o Rafinha de zagueiro junto com o único zagueiro que tá lá, que o Léo foi expulso? Então só tem agora o Miranda, porque o Arboleda machucado, o Léo expulso, o Diego Costa machucado com tendinite. Aí você tem lá o Miranda e o outro zagueiro vai ser o Ferrarese. Acho que não. Acho que vai ter que ser lá o Rafinha improvisado. Isso é o que o São Paulino convive o ano inteiro com o Rogério Ceni. Então, para ser melhor ano que vem, não dá para ter o Rogério Ceni. Compromete tudo com o Grupo City, compromete todo um planejamento, e isso eu já falei aqui. Então agora, porque o Odair Helman é a pauta de agora. O Odair Helman, ele é um técnico que ele produz um futebol de muita entrega física, só que ele simplifica o que é o futebol moderno. Ele não fica pegando o futebol moderno do 4-1-4-1 e tal. Não, ele usa o futebol moderno porque ele consegue fazer com que jogadores não parem na marcação também. O time do Odair Helman, os times do Odair Helman, eles são times assim muito bons, montados, muito bem montados. Porém, ele tem sempre um meia de articulação, ele tem sempre jogadas bem trabalhadas no ataque, porque ele acha que quem joga na frente não tem que ser zagueiro que joga na frente, não tem que ser um zagueiro que joga na meia, tem que ser um cara de técnica. Por exemplo, um D'Alessandro. Quem esquece do D'Alessandro? Então o Odair Helman, apesar do time também ser bem aguerrido, é um time que quando tem algum jogador que é bom de bola, não ficaria no banco de qualquer Rodrigo Nestor e qualquer Igor Gomes, sabe lá Deus o porquê. Sabe lá Deus o porquê o Rogério Ceni, ele optou por colocar Igor Gomes e Nestor com essa cadeira cativa toda no São Paulo, o próprio Gabriel Sara, o próprio Pablo Maia agora. Então caras que o Rogério Ceni pediu como André Anderson e que pediu como Colorado, não estou aqui falando do Nicão, não estou aqui falando do Patrick, não estou aqui para falar do Benítez, que foi embora, nem do Rigoni. Estou falando dos caras que ele pediu. André Anderson e Andrés Colorado eram caras que no São Paulo teriam que jogar no mínimo porque o técnico pediu, mas ele abre mão desse tipo de jogador para ter os seus queridinhos de sempre lá. Portanto, um cara igual o Odair Helman, ele chegaria agora para ter um São Paulo já bem montado, com pouquíssimas necessidades nesse elenco para montar um time tão aguerrido. E por que Odair Helman? O Odair Helman em julho não, em um pouquinho antes de julho ali, ele foi pretendido pelo Santos. Ele esteve no Inter, fez um ótimo trabalho no Inter. Depois ele foi pro Fluminense, fez um ótimo trabalho no Fluminense. Era uma reformulação do Inter e era uma reformulação do Fluminense. Não teve grandes investimentos. E o São Paulo tem a quinta melhor folha salarial do Brasil. Quinta do Brasil. Então o Odair Helman, com um time desses, pegando um São Paulo, ele nunca teve nas mãos dele um time de tanto investimento, de tanto folha salarial cara, ele não teve dessa maneira. E o Odair Helman estava fora do Brasil, ele recebeu uma sondagem do Santos.
O Santos demonstrou total interesse pelo Odair Helman e o Odair Helman chegou e falou assim, ó, não vai dar agora não, porque eu me instalei aqui, fiz investimentos e coisa e tal, eu preciso ficar aqui de 7 dias a 2 meses, era o prazo que ele tinha para ficar lá. Só que já isso, o prazo já se findou lá no meio do ano e o Odair Helman está agora sem clube, tá? Eu estive pesquisando sobre o Odair Helman, ele está agora sem clube. O primeiro motivo é esse, de Rogério Ceni ter que ser trocado. O segundo é que o Rogério Ceni ele tenta fazer um futebol, aquele futebol que ele é totalmente bem elaborado e moderno, inventado que tá na cabeça dele. E então para isso ele precisa de jogadores que são fora do comum, jogadores que são extra comum, que estão um passo a mais do que o fora do comum. E o São Paulo, todo mundo sabe que quando tem ótimos jogadores como o Caleri, como que pode ser o Luciano e o Patrick, como que pode ser um Arboleda, como que pode ser um Luan, esses caras estão longe de ser diferenciados e serem fora do comum. Eles são jogadores comuns que são muito bons. O São Paulo ele é composto por um elenco de jogadores que eu gosto, mas que são jogadores normais. Você não encontra, por exemplo, um cara do perfil do Antony, nem do Luiz Araújo. Sabe, você não encontra jogadores dessa característica no time de São Paulo. Nem do Benítez, que é um jogador que tinha o drible no meio campo e a criação, e nem do Rigoni, que era ambidestro, do Hernanes. Você tem os caras comuns. Quando você conta com os caras comuns, qual que é a tática que você tem que fazer? Eu pergunto pra você, caro São Paulino, não seria uma tática comum quando os seus jogadores eles são, quando muito, comuns? Então o Rogério Ceni, ele é exatamente o que o São Paulo não precisa para o momento. O Rogério Ceni não é que ele não possa voltar no futuro, não faria nenhuma campanha para que ele não voltasse, até faria para que ele voltasse se ele fosse outro cara, né? Outro trabalho, não outro cara, outro tipo de trabalho. No momento atual, o Rogério Ceni ele muito mais atrapalha do que ele melhora o São Paulo. Vide caras do Grupo City que interessavam para Atlético Mineiro na época do Sampaoli, para caras do próprio Manchester City, como Ferrarese e Bustos, sequer entram para jogar, sequer entraram para jogar no último jogo. Enquanto o técnico não está fechado com o Luciano e o Caleri, não. Ele colocou Marcos Guilherme, ele colocou o Alisson para jogar, ele morre abraçado com o Rodrigo Nestor, que virou um atacante do São Paulo. Então, São Paulinos, se nós vamos falar de Luxemburgo aqui, eu acho que é uma fala hoje que faz total sentido. Só que se nós formos falar de Odair Helman, eu acho que é uma fala meio que necessária para o São Paulo ter aquilo que ele precisa. E o Odair Helman é uma novidade, é uma oportunidade. Conversem comigo sobre isso, que eu acho que vai ser bem interessante ter um cara desse no nosso time de São Paulo aí, beleza? Não precisa do investimento que tem o Sampaoli, pensem por esse lado. O vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Abraço, meus amigos, até a próxima, valeu!